Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Wesley Fonseca, soy ingeniero forestal egresado de la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil, y actualmente estoy completando una maestría en ciencia forestal. Mi trabajo se titula Monitoreo de la fauna en una área en restauración en el ambiente minero de bauxita en Minas Gerais, sureste de Brasil. Brasil tem uma posição destacada em cenário mundial, tanto na produção quanto na exploração das reservas existentes em seu território. E bauxita é um exemplo, é uma roca sedimentária composta majoritariamente por alumínio, e dito isto, a mineria de bauxita é muito importante, já que as reservas brasileiras são as quartas mais grandes do mundo, com 2,6 mil milhões de toneladas, solo detrás de los países Guiné, Austrália e Vietnã. Em Brasil, os estados brasileiros que mais se destacam são Pará e Minas Gerais. Brasil é também o quarto maior produtor de bauxita, com 29 milhões de toneladas, aproximadamente el 8% da produção mundial, solo detrás de los países Austrália, Guiné e China. A mineria é uma atividade importante porque contribui ao desenvolvimento socioeconômico, influi em el índice de desenvolvimento humano municipal e em produto interno bruto. O processo de extração do mineral de bauxita impacta o meio ambiente só incluso em áreas pequenas. Por isso é importante realizar a restauração ecológica destas áreas. Sin embargo, el proceso de restauración está influenciado por varios factores como suelo y relieve en aspectos topográficos y nutricionales, en clima y microclima en relación a temperatura y humedad relativa, a paisaje y biodiversidad en relación a la proximidad con fragmentos de bosque o fauna regional, em relação à resiliência e magnitude do impacto, é dizer, a capacidade do meio ambiente a recuperar-se, entre outros agentes que influem no processo. Portanto, não existe uma receita universal para a restauração da área. É necessário conhecer as características intrínsecas, aproveitar o potencial de regeneração natural e adequar os projetos de restauração a los distintos filtros ambientais regionais com o fim de colaborar para o processo de sucessão. Neste contexto, a fauna tem papel fundamental em la restauração ecológica. Todavia, em muitos projetos de restauração, a fauna se descuida e só foca solo em la flora. Delante disso, é muito importante conhecer e monitorar a fauna, visto que já que é um indicador importante de qualidade do ecossistema. O monitoreo ajuda na avaliação do projeto de restauração ecológica, a compreensão das relações entre fauna e flora e a conhecer o comportamento das espécies em el ecossistema. Esse tema é muito importante, visto que a Organização das Nações Unidas, ONU, declarou o período de 2021 a 2030 como a década de restauração do ecossistema, com o objetivo de combater o câmbio climático, melhorar a segurança alimentar e a conservação da biodiversidade. Diante disto, o objetivo desse trabalho é presentear novas perspectivas para o monitoreo da restauração ecológica da área em entorno minério de bauxita, através do uso de câmaras TRAM. A área de estudo tem 12 hectares e está ubicada na cidade de Miraí, Minas Gerais. Hasta 2016, esta área estava destinada ao setor administrativo da Companhia Brasileira de Alumínio. Então, em 2017, as construções foram removidas, deixando o subsolo exposto, compactado e com baixa fertilidade. Então, esta área foi incluída em programa de compensação ambiental da empresa. Nesta imagem, podemos ver os cambios no processo em 2016, 2017 e 2020. A restauração da área foi realizada mediante o plantio de árvores nativas, 20 espécies nativas em espaçamento quarto por quarto,
y el uso de técnicas de nucleación, como perchas artificiales, siembra directa de semillas, transposición del suelo y abonos verdes. En esta primera imagen, podemos ver el suelo muy compactado en 2017, após as transformações e a implementação das técnicas. 3 anos depois, a área apresenta uma boa cobertura vegetal em 2020. Muitas espécies da área estão florescendo e fructificando, isso é muito importante. Em relação ao monitório da fauna, foram instaladas 3 câmaras trampa, que estavam ativas e programadas para capturar imagens nas 24 horas do dia mediante o sensor de movimento. Además, foi realizado o método de búsqueda ativa, de modo a identificar todos os animais pertenecientes às classes de aves, anfíbia, reptília e mamália. Además, as espécies de fauna foram classificadas de acordo com a família, a classificação IUCN em relação ao risco de ameaça, aos hábitos alimentares, à sociabilidade e padrão de atividade. Em relação aos resultados, foram encontradas 24 espécies de aves, 3 espécies de répteis, 4 mamíferos e 1 anfíbio, pertencentes a 32 espécies em total, a 21 famílias. Quanto ao padrão de atividade, predominaram as espécies diurnas, com 78,13%, seguido das espécies noturnas, 18,75%, e crepuscular, 3,13%. O predomínio de espécies diurnas se deve principalmente ao maior número de aves em estudo, visto que as aves apresentam características e geralmente são mais ativas em la manhã. Enquanto aos hábitos alimentares, destacam as espécies omnívoras com 46,88%, seguida das espécies herbívoras, 28%, carnívoros, 21% e detritívoros, 3%. O predomínio de espécies omnívoras é indicador importante, dado que este grupo estabelece várias relações em el ecossistema e estas espécies têm adaptações que permitem metabolizar alimentos de origem animal e vegetal, mostrando a relação entre ambiente. Quando se trata de sociabilidade, 50% das espécies vivem de forma gregária, 37,5% vivem de forma solitária e 12,5% vivem em pares. Este é importante para conhecer o comportamento das espécies em ecossistema e suas relações intraespecíficas. Enquanto a classificação IUCN, 93,75% das espécies foram classificadas com nível baixo de ameaça, um pouco preocupante, e 6,25% em quase ameaçada. A presença de espécies com certo grado de ameaça mostra que a área em processo de restauração está contribuindo para a conservação da biodiversidade regional. Nesta primeira imagem, podemos ver o lobo de crin, ou lobo-guará em Brasil, uma espécie quase ameaçada, que visita constantemente a área em restauração para alimentar-se. Na segunda imagem, Penélope obscura, uma ave frugívora, importante espessura de semilla e que contribui ao processo sucessional. Deste modo, podemos observar que as câmaras trampa permitem monitoreio eficiente, además da visualização clara dos animais, com qualidade digital da imagem. Podemos ver que as câmaras trampa também são muito eficientes por la noite e permitem uma visão clara dos animais, como exemplo de mamíferos e aves. Em conclusão, as câmeras brindam um enfoque inovador, permite evaluar a relação fauna e flora em ecossistema em restauração, e as técnicas de restauração, ações de recuperação e conservação de suelos levadas a cabo por la empresa
assim como a preservação de fragmentos de bosque, han sido eficientes e estão jogando um papel importante na conservação da biodiversidade. Me gostaria de agradecer ao Laboratório de Restauração Florestal por seu apoio, em particular ao professor Sebastião Venâncio Martins, por coordenar esse projeto, à Universidade Federal de Viçosa, à Companhia Brasileira de Alumínio, por seu apoio e infraestrutura, a CAPES, pelo apoio financeiro e concessão da beca de estudo, e a Rede Interinstitucional de Restauração Ecológica da Bolívia pela oportunidade. Graças por la atenção. Qualquer dúvida, envia-me um e-mail.